Gente, para quem assistiu o primeiro vídeo, como eu falei, foi tão longo a conversa com a Laine que a gente teve que dividir. Então aqui eu tô falando, dando start na nossa conversa, na segunda parte. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem e se inscrevam, ok? Agora a gente vai entrar nos assuntos mais polêmicos, né? Que é você enfrentar o comércio, enfrentar a cidade, sendo que ela não está preparada, né, para receber pessoas com deficiência. E no caso, todas, mas aqui a gente vai falar um pouco do autismo. Hoje, qual que é a dificuldade que você tem, por exemplo, de frequentar um shopping? Que você vê que falta um preparo no atendimento, falta um preparo de um espaço dedicado. O que você acha que falta, por exemplo, num shopping? Eu acho que assim, quando eu vejo no comércio que há o símbolo do autismo, eu espero que as pessoas ali não coloquem só o símbolo porque é uma obrigação, mas que entendam por que o símbolo está lá. E entendam que existe essa variedade de autistas e que nem todos são iguais, todos são únicos. Então, no caso do Emanuel, por exemplo, ele tem a sensibilidade auditiva. Então, a gente tem muita dificuldade de frequentar lugares com muito barulho. Então, no supermercado, por exemplo, a gente já sofreu muitos desafios. A fila preferencial com símbolo favorece? Claro, mas não é tudo isso. Não adianta ter a fila preferencial com símbolo se lá a moça está falando da promoção do ovo, da farofa lá no microfone e aumenta o som e coloca lá as músicas altas. Na verdade, eles não têm a mínima noção. Então, né? Se você precisa preparar o ambiente, você está falando que é um ambiente inclusivo, precisa entender que há determinados momentos que vai estar uma criança especial, um adulto especial, um adulto autista, que vai precisar. Aconteceu uma situação que fomos num evento de inclusão da prefeitura, organizado pela prefeitura, porém não teve inclusão. Então nós fomos para esse evento onde alguns adultos autistas apresentaram, porém o som estava alto e a luz estava forte demais. Entendi. O Emanuel acabou caindo em crise, tendo uma crise sensorial. Muito barulho, né? O som acima do normal e a luz claríssima demais. Entendi. Então ele teve uma crise. Essa crise durou uma semana. Nossa. Então ele teve a crise, ele ficou nervoso e todo momento no qual ele lembrava daquela situação, ele queria quebrar tudo em volta dele, morder as pessoas em volta. E ele não é assim. Entendi. Então tirou o papai da rotina, tirou a mamãe da rotina, a irmãzinha da rotina, a vovó, toda a família, não só nós 4, mas a família. Quase 15 pessoas foram afetadas por uma coisa simples. E o que eu vejo assim também, que eu acho que é comum, a parte de comércio, ela está preocupada em não receber uma multa, né? Então, qual é o mais fácil de não receber uma multa? É pôr o símbolo lá, que eu recebo, que é atendimento prioritário, mas quem está atrás do balcão não tem a mínima ideia de como lidar uma pessoa, se chega uma pessoa com deficiência lá, o que fazer, como fazer. Então, também é muito despreparo de quem é o proprietário e dos funcionários, Sim. né? E é uma falta de senso, porque só muda, infelizmente, poucas pessoas têm algumas iniciativas como você. As pessoas precisam ter pessoas deficientes na família para fazer alguma coisa. E não é assim, né? No caso do autismo, a criança nasce autista, não tem como mudar. Mas as outras deficiências, a qualquer momento nós podemos ter. Né? Se acontece alguma coisa que atingiu nossos olhos, amanhã nós estamos precisando, né, de algo que nos ajude a nos orientar. Então é muito complicado, porque essa falsa inclusão precisa acabar. Precisa existir essa real inclusão. Algumas tecnologias assistivas, né, que ele tem ali no estabelecimento dele, que ele possa atender. Sim, até porque... Que não é um investimento alto. Não, são coisas simples que podem ser mudadas. Que seria mais a pessoa se informar, né, de que forma que ela pode ajudar e gastar muito pouco. Sim, e na verdade, quando você tem, o comércio tem uma sensibilidade, você tem a certeza, comerciante, você não vai ter só essa família como cliente. A gente vai criar vínculo com você e vai ficar a vida toda com você.
Eu sempre falo, eu acho que é uma questão que é ampla, né? Não é somente cumprir uma lei. Você está fazendo, você tem um comércio com um propósito, você é comerciante, você quer ganhar dinheiro, mas com o propósito de quê? De atender todo mundo, de a pessoa ser bem atendido. Porque hoje eu vejo que é difícil a gente ser atendido quem não tem deficiência. Você vai em algum lugar, parece que a pessoa... Você tem obrigação de estar ali, né? Sim. Ela não te trata bem. Existe um exemplo nos Estados Unidos que também tem muitos autistas. Alguns autistas têm dificuldade a toque e a começar uma conversa, né? Tem a dificuldade de socialização. Então existem cestos das cores vermelha e preta. Então a vermelha significa se você quer ajuda, você utiliza o cesto vermelho, que o atendente vai te ajudar. Se você tem o cesto preto, significa que não preciso de ajuda. Evita o toque, evita o contato, no caso dos autistas e também para os não autistas. Pra E são coisas ajudar. tão simples, né? Que são atrativas, é o diferencial que faz a diferença, então, né? Até no comércio, né? As pessoas começarem a ser criativas também para atrair. Né? Porque Você vê é um restaurante objetivo. fechando, loja fechando. Como que eu faço para atrair mais cliente? Sendo criativo, pensando em todo mundo. Seja acessível. E as pessoas me perguntam, mas eu não vejo deficiente. Não tem como ver, porque eles não conseguem sair de casa, né? Já é difícil, porque não... É um desafio. Exatamente. Você que é deficiente, você vai entender até mais do que eu, né? Mas quando eu tô com o Emanuel, é um desafio. Nós vamos e não sabemos se vamos voltar seguros. Eu tive essa sensação na vivência. Num pequeno momento que eu fiquei com cadeira de rodas e pedi para que o moço me deixasse sozinha. Tem que ter braço para você conseguir ter força para você se mover. E foi dolorido na vivência ali de sentir que você estava incapaz, né? Então, quando eu consegui vencer o meu desafio e eu consegui levantar da cadeira de rodas, eu pensei, ufa, que bom que eu consegui. E as pessoas que não têm essa oportunidade, né? Então, Exatamente. no caso, né, voltando de novo no caso do autismo, é aquilo, a gente sai e tem que pensar, torcer para não voltar e ter uma crise sensorial. Aí, a gente falando um pouco, né, dos restaurantes, shopping, eu queria que você indicasse alguns lugares que você fala, Camila, eu consigo frequentar em Mogi. Ou pode ser sincero, não consigo, é difícil, eu prefiro evitar. Tem algum lugar que você acha em Mogi que, nossa, teve uma iniciativa boa, é um lugar que eu consigo frequentar com meu filho? Existem poucos lugares, né? Antes do Emanuel ser autista, ele é uma criança, né? Ele tem 4 anos de idade. E eu percebo que atualmente os comércios, né, os restaurantes, por exemplo, têm uma dificuldade de atrair esse público. Porque esse público não traz tanto dinheiro, indiretamente. Mas traz. Então, assim, existem alguns ambientes que a gente consegue frequentar, né? Atualmente, nós gostamos muito do McDonald's de Brás Cubas, por conta daquele ambiente externo que existe, onde há a possibilidade da criança brincar, né? Lá no escorregador, na piscina de bolinha. Atualmente, o ambiente do shopping é um desafio, por conta das informações todas e tudo. E principalmente, por mais que o Emanuel não tenha deficiência visual, mas um piso tátil o daria um mapa mental. Então, um mapa mental o que seria? Então, o Emanuel, ele sabe que ele acorda de manhã, ele tira a roupa, ele joga a roupa no cesto, faz xixi e vai tomar banho. Todos os dias ele faz isso. Se existe qualquer coisa no meio do caminho, ele para, ele trava e não faz. Entendi. Então, o shopping, por exemplo, que é um lugar de lazer livre, poderia ter um caminho para se direcionar, pelo menos, para que mostre as opções. Lúdico, né? Sim, mostre as opções, né? Então, o Emanuel, para tomar água em casa, ele sabe, porque é o ambiente dele, ele vai ver. Mas lugares públicos, como por exemplo, né? Lugares públicos e o shopping, por exemplo, precisava ter aquela imagem alternativa, até mesmo para as crianças que não são verbais ou que estão aprendendo ainda a falar ou a ler, né? De lugar de tomar água, por exemplo. Um simples adesivo auxilia para a criança se lembrar, recordar, ver ali a situação e fazer sozinha, sem o auxílio. E eu sinto essa necessidade
de banheiros para crianças, né? Eu não sei se por lei é obrigatório, porém é aquilo. Se você traz uma família, se você melhora o ambiente para uma família, você pode ter certeza que o seu comércio, o seu ponto, vai se tornar um ponto de referência para encontro de famílias. Exatamente, né? É o que eu falo. Você tornando uma referência, todos ficam sabendo, todos começam a frequentar, né? Sim. É uma questão complicada, né? Eu acho que a gente tem lei na parte das outras deficiências. A gente agora que surgiu, acho que tem 2 meses a do autismo, Sim. né? Do símbolo, que também foi um progresso. Sim. Mas eu acho que falta na parte do que você falou, né? A inclusão, na parte de receber, né? Essas pessoas, essas crianças. Então falta a parte de sinalização, como que eu posso sinalizar? Tudo bem que a gente vê que, como você disse, que é um universo muito grande, né? São muitas diferenças entre um e o outro, mas com algumas ações de cores, de som, já começa... Sim, você vai... É uma diferença muito grande, né? O espectro do autismo é algo muito amplo. Porém, se existir uma linguagem alternativa, né? Como, por exemplo, um adesivo próximo ao bebedouro para a criança autista ou não autista se identificar ali e ver que ali é o local de tomar água. Aquela parte que você fala... Em 2020? Tá. Daí, pensando nisso, gente, não pensei em nada, na verdade, porque não era isso que eu tava falando. Ai, Isso daí vai... Nós tínhamos